Olá pessoal da comunidade, quem tem sede venha. Pronto, eu fui inventar aí, tá vendo? Quando eu não improviso, tudo bem, quando não é, vai. Olá pessoal do canal Quem Tem Sede Venha, que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado mais uma vez por você estar aqui assistindo um vídeo que nós estamos falando sobre a Bíblia Sagrada. Nós estamos falando sobre a série dos livros da Bíblia Sagrada, ou seja, começamos lá no livro de Gênesis e vamos terminar em Apocalipse, livro a livro. Por que isso daí? Na verdade, a intenção não é falar detalhadamente todo o livro para você deixar de ler a Bíblia. Se você assistir esse vídeo, você pode deixar de ler a Bíblia. Pelo contrário, esse vídeo, o que eu quero passar para você através desse vídeo é facilitar a leitura da Bíblia, né? É incentivar você a ler a Bíblia e entender melhor. Então, quando você entende melhor as regras do jogo, quando você entende o objetivo de um jogo, você entende melhor e pode gostar mais do jogo. E é isso que eu faço. Muita gente fala que ler a Bíblia é difícil, que a Bíblia é um livro difícil, mas é porque a gente às vezes não procura entender as regras, não procura entender ali o objetivo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo, toda terça-feira a gente publica um livro novo, um vídeo novo, né, sobre um livro da Bíblia, falando um resumo geral, para que você assista esse vídeo, entenda melhor sobre cada livro, e aí você vai na Bíblia e você lendo, você vai entender melhor o que quer dizer lá. Hoje nós estamos no livro de Cantares, é o último livro do bloco de livros poéticos. Cantares, inclusive, esse sim, talvez de todos, seja o que tem a poesia na sua essência mesmo. É um livro que se você ler, são 8 capítulos que fala exatamente em poesia, numa linguagem poética, né? E aí, eu estava lendo esse tempo atrás, né, e tem muitos estudiosos que colocam que o livro Cantares, já quero até... tem algumas Bíblias que falam Cântico dos Cânticos, né? Outros Cantares de Salomão. Mas Cântico dos Cânticos é porque ele é considerado talvez o maior cântico. É como se fosse o Rei dos Reis, é como o Santo dos Santos, né? É algo Senhor dos Senhores, né? É um livro que fala sobre o Cântico dos Cânticos, ou seja, o maior cântico. E tem muitos estudiosos que dizem o seguinte, que isso aqui é um diálogo entre Salomão e a rainha de Sabá, né, que foi uma egípcia que visitou Salomão, e ali os dois tiveram um caso, e se você ler, você dá a entender mais ou menos isso. Mas eu fiquei pensando, mas por que iam colocar na Bíblia Sagrada um diálogo amoroso entre Salomão? Então eu fiquei meditando sobre isso e comecei a ler, fui lendo e tentando entender, mas aí percebi que não, que na verdade eu discordo até desse diálogo, que eu acho que a maioria coloca isso, que é um diálogo de Salomão com a rainha de Sabá, mas na verdade isso aqui Salomão escreveu, né? Salomão sozinho escreveu, e eu acho que ele criou ficticiamente um diálogo entre um marido e uma esposa, ou seja, para falar sobre o valor que tem o matrimônio. Porque Salomão, não sei se você sabe, mas é um homem que teve 300 mulheres, 700 concubinas, ou ao contrário, não sei, mas teve 1000 mulheres, né? E ele teve muitos problemas com isso, né, com tantas mulheres, né, teve uma vida pervertida, inclusive. Depois, no final, ele profanou o templo de Deus por causa de algumas mulheres que ele trouxe de fora e que tinham outros deuses, que adoravam outros deuses, né? Mas no livro de Cantares, então eu creio que lendo aqui, é o diálogo de um marido com uma esposa, Salomão querendo mostrar a importância que tem o amor no casal, a importância que tem o amor na família. E aí, como todos os outros, ele começa escrevendo aqui, falando que aí ele fala, ó, Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Percebe? É um negócio bem romântico, né? É realmente uma poesia. Então ele vai lendo aqui, eu vou ler o capítulo 1, que
é o que me chama a atenção, porque tem algumas coisas que se falar para as mulheres hoje, elas vão se sentir ofendidas, né? Ele fala assim, ó, levante-me tu, leva-me tu, corremos após ti, o rei me introduziu nas suas recâmaras, que isso aqui é quarto, né? O rei me introduziu no seu quarto. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, os retos te amam. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Por causa desses versículos aqui, 5 e 6, é que muita gente acha, porque a rainha de Sabá era negra, e muita gente acha que é ela que está escrevendo por causa disso. Mas, na verdade, quando ela fala aqui tendas de Quedar, isso aqui era algo que era feito de pele de ovelhas negras, e era feito muito na Arábia Saudita, era uma tenda exclusiva da Arábia. Então, tem gente também que acha que ela era uma mulher árabe. Mas eu volto, meu entendimento é que Salomão está escrevendo aqui uma ficção aqui para falar sobre a importância que tem o amor num casal, a importância que tem o amor para constituir uma família, né? E aí então ele escreve, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram contra a guarda da minha vinha. Mas o que eu quero deixar para você é o seguinte, olha o versículo 9 que ele escreve. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó minha amiga. Ele está comparando a mulher às éguas do carro de Faraó. Eu falei, não é possível, né? Isso aqui é uma ofensa muito grande para a mulher, mas não é. O que ele está falando aqui, na verdade, é o seguinte, inclusive diz que na tradução hebraica, na tradução original, ó minha amiga aqui, na verdade, ele está falando de companheira. Ele fala, ó minha companheira, né? E na minha tradução aqui está, ó minha amiga. Mas é o seguinte, naquela época, os cavalos ou as éguas que puxavam os carros, né, eram tudo selecionados, eram os melhores que tinham. Agora o carro de Faraó era a égua mais especial que tinha, então era muito bem cuidado, eles pegavam as mais bonitas, as melhores que tinham na época, né, e aquela ali era separada para puxar o carro de Faraó. Era uma época que não podia falhar, não podia tropeçar, tinha que marchar bonito, e elas eram muito bonitas e muito bem cuidadas. Então quando ele fala que as éguas dos carros de Faraó te comparo, ele não está chamando a mulher de égua, ele está simplesmente falando o seguinte, você para mim é a mais bela, a mais cuidada e a melhor entre todas as mulheres, né? Esse é o entendimento aqui desse versículo. Senão, você já pensou? Aí ele fala, enfeites de ouro te faremos com pregos de prata, enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá ao meu nardo o seu cheiro. Então assim, é um negócio bem poético mesmo, mas é um livro também assim, que espiritualmente, né, não tem muito, eu acho que não tem assim tanto que contribuir igual os demais, porém ele fala realmente de um amor necessário entre um casal. Então, 8 capítulos, livro de Cantares, eu acho que vale a pena ler pela poesia do livro, né? Não é algo assim que tem algo espiritual para te acrescentar com relação ao reino dos céus, com relação as coisas importantes que é sobre a nossa fé, mas é um livro que nos leva à reflexão sobre os valores da família, os valores de um casal que precisa se amar, né, para que tudo vá bem. Amém? Que Deus te abençoe. Próxima terça-feira nós vamos aí sair então do livro poético, vamos entrar nos livros proféticos, e o primeiro livro é o considerado a pequena Bíblia, que é o livro do profeta Isaías. Esse sim tem assunto, hein? Isaías foi um profeta que falou demais à nação de Israel e falou coisas que a gente usa até hoje no nosso dia a dia. Então, a semana que vem nós vamos falar sobre o livro de Isaías, que aí vai ser um pouquinho mais longo, porque dele tem muita coisa para falar. Por exemplo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Pensa nessa frase aí. Se você quiser, então, terça-feira, se inscreve no canal aqui, Quem Tem Sede Venha, e toda terça-feira você vai ser avisado, você vai receber aí um vídeo novo sobre a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe poderosamente, até o próximo vídeo, se Deus quiser.